As portas da sala do Conselho Real se abriram e a monarquia britânica emergiu permanentemente transformada na semana passada. O título cerimonial mais importante da rainha Camila foi oficialmente retirado dela por uma ordem formal do Conselho. O título de grande prestígio e os privilégios que o acompanhavam foram transferidos diretamente para a princesa Catherine. Assim que as palavras finais foram lidas em voz alta, Camila se apoiou no encosto de uma cadeira entalhada. Ela desmaiou e caiu diante das mesmas pessoas que acabavam de lhe retirar o status real. Camila permaneceu imóvel no chão, enquanto o secretário do conselho continuava a ler a ordem formal. Figuras importantes permaneceram em silêncio atônito após semanas de tensão latente dentro do palácio. O Conselho Real era o órgão privado reunido para aconselhar sobre as decisões internas mais sérias da coroa. Ao remover seu título cerimonial sênior, retiraram-lhe privilégios, precedência e deveres oficiais. Esses poderes significativos passaram diretamente para a princesa de Gales de uma só vez. A rainha, consorte, passou décadas defendendo seu lugar contra a ira pública e as dúvidas privadas. Charles observou o súbito colapso da esposa, mas o rei permaneceu em completo silêncio. Camila agarrou-se desesperadamente à cadeira entalhada e sussurrou que aquilo não podia ser o fim. Seus joelhos cederam antes que alguém na câmara pudesse responder. Charles levantou-se, mas paralisou no meio do caminho, dividido entre seu instinto conjugal e sua autoridade soberana. William foi o primeiro a agir, chamando por assistência médica, enquanto os paramédicos a levantavam rapidamente do chão. Ele olhou para o pai e viu uma derrota silenciosa naquela câmara gélida. A princesa Catherine não sabia absolutamente nada da votação formal do conselho naquela manhã. Ela havia sido mantida longe da câmara para protegê-la de qualquer sugestão de ambição pessoal. No entanto, isso significava que ela receberia a notícia mais bombástica de sua vida sem qualquer preparação. Um anexo lacrado permanecia sobre a mesa ao lado da ordem final do conselho. Essa seção anexa continha termos adicionais altamente vinculativos que restringiam a atuação da equipe restante de Camila e os briefings oficiais. Apenas as 3 pessoas de alto escalão no palácio haviam lido o anexo antes da reunião. William notou que o espaço para a assinatura abaixo do nome de Charles permanecia vazio. O rei não havia assinado o documento final, deixando sua verdadeira posição em dúvida. Por trás de suas aparições públicas, cuidadosamente planejadas, as 2 mulheres representavam visões opostas. Uma havia passado décadas sobrevivendo à rejeição pública para chegar ao centro da vida da realeza. A outra havia conquistado a profunda confiança do público por meio de paciência e discrição. Agora, em uma única votação do conselho, o relacionamento entre elas foi destruído de forma irreparável. Camila jamais considerara sua posição de destaque como algo garantido. Perder o título foi como se o palácio admitisse que sua posição era sempre temporária. Catherine havia trilhado um caminho muito diferente e mais discreto para conquistar influência dentro da família. A princesa de Gales construiu sua posição gradualmente por meio do dever e de uma disciplina pública rigorosa. Raramente desafiava a autoridade do palácio, permitindo que a confiança crescesse ao seu redor por meio da consistência. William observou sua influência se fortalecer, sabendo que estavam se preparando para o futuro. Catherine deixou cair a carta do conselho no colo e encarou o último parágrafo. William estava perto o suficiente para ver o choque estampado em seu rosto. Ela afirmou em voz baixa que nunca havia pedido para tomar nada de sua madrasta. O príncipe respondeu que sabia que ela era inocente de qualquer golpe. Ele entendia a crueldade de receber o poder, enquanto outra mulher sucumbia à sua perda.
A futura rainha lutava para separar seu dever institucional de sua culpa pessoal. Camila passara décadas tentando conquistar o reconhecimento que agora lhe era retirado em uma única manhã. Catherine passara esses mesmos anos evitando qualquer demonstração pública de ambição. Contudo, o conselho as colocara em lados opostos de uma decisão da qual não podiam escapar. William explicou que a transferência fora concebida como uma salvaguarda constitucional. Uma crise constitucional representava uma ameaça direta às regras e à estabilidade da coroa. A questão havia ultrapassado em muito uma simples rivalidade pessoal entre as duas mulheres. Carlos havia prometido a Camila que sua posição sempre permaneceria protegida. O rei agora se via diante de uma escolha impossível entre sua palavra pessoal e seu juramento soberano. Catarina perguntou ao marido o que poderia ter sido grave o suficiente para quebrar sua promessa. William fez uma pausa antes de explicar a cronologia exata do ensaio da cerimônia de investidura em Windsor. A crise havia começado semanas antes durante o que deveria ter sido uma conversa de rotina. Uma instrução escrita assinada pelo rei Charles colocava Catherine na frente da fila de cumprimentos. Camila ordenou discretamente a um assessor que removesse o nome de Catherine e o substituísse pelo seu. William viu a lista revisada antes do início da cerimônia formal. Ele seguiu a rainha consorte até um corredor lateral para confrontá-la sobre a mudança. Perguntou por que as instruções escritas de seu pai haviam sido alteradas por seu gabinete. Ela não ofereceu nenhum pedido de desculpas ou explicação ao príncipe de Gales. Em vez disso, disse-lhe que Catarina precisava aprender a diferença entre popularidade e posição social. As palavras foram mais profundas do que uma simples disputa sobre posicionamento em um evento. A princesa Anne ouviu o suficiente do confronto para entender o perigo iminente. Encontrou Charles sozinho em seu escritório e disse-lhe que a divergência era séria. Advertiu-o de que Camila havia desafiado a própria estrutura futura da coroa. O papel de Catherine havia sido formalmente autorizado pelo soberano e alterá-lo era um ato de desafio. Um assessor sênior apresentou então outras 3 diretrizes alteradas pelo gabinete de Camila. Sadauem saía de seu escritório com uma instrução e chegava até a equipe com outra. O padrão comprovava que Camila havia usado seu controle para reformular decisões após a aprovação. Charles convocou sua esposa para sua biblioteca particular naquela noite para uma discussão. William e Anne permaneceram na sala como testemunhas formais da reunião. Charles colocou os documentos alterados estavam sobre a mesa e perguntou se ela o havia contrariado deliberadamente. Camila não negou seu envolvimento pessoal nas instruções alteradas. Em vez disso, acusou William de usar a fragilidade de Charles para construir sua própria corte. Suas palavras destruíram qualquer resquício de união familiar na biblioteca. Charles havia escolhido sua biblioteca porque esperava conter os danos em particular. Ele queria um acordo familiar antes que o conselho assumisse o controle da crise. A autoridade cerimonial para a tomada de decisões emanava diretamente do gabinete oficial do soberano. Alterar essas ordens em segredo representava um desafio à sua confiança e à sua estrutura de comando. Camila acusou William de construir um círculo de influência paralelo em torno de Catarina. Ela alegou que ele estava se aproveitando da redução da carga de trabalho do rei para marginalizar a geração mais velha. William sustentou o olhar dela, respondendo que a verdadeira questão era a obediência. O rei pediu desculpas e exigiu que ela entregasse os canais de instrução da casa. O pedido foi feito com calma, mas seu significado prático era brutal para sua posição. Sem esses canais, ela perderia a influência que protegia sua vida no palácio. Camila recusou
afirmando que ceder a deixaria completamente impotente em seu casamento. Ela o lembrou das promessas feitas muito antes de a coroa repousar sobre sua cabeça. Anne finalmente quebrou o silêncio, revelando que havia solicitado uma revisão formal. Vários funcionários admitiram temer represálias caso questionassem o gabinete de Camila. A disputa havia oficialmente ultrapassado os limites de uma mera tensão familiar. Pessoas dentro da instituição já não confiavam no funcionamento do sistema. Camila empurrou a cadeira para trás e advertiu que a revisão destruiria suas promessas. Então ela saiu e fechou a pesada porta da biblioteca atrás de si. Charles permaneceu imóvel, perguntando-se se o conselho tinha autoridade para lhe retirar o título. A resposta não viria de seu afeto pessoal ou lealdade familiar. Viria da antiga e fria engrenagem do poder real. Camila acreditava que seu futuro dependia de Charles, mas estava enganada. Atrás do trono havia uma rede de conselheiros responsáveis por proteger a coroa. Sua preocupação, se a influência privada, estava se sobrepondo às ordens oficiais da soberana. Quando Charles entrou na Câmara, a recomendação já estava escrita. Charles parou diante da mesa e leu a primeira página em completo silêncio. A revisão examinava seus títulos, autoridade na Casa Real e direitos de acesso. E ordem formal decidia quem detinha maior posição em eventos oficiais. Seu propósito era avaliar se esses privilégios começavam a prejudicar a monarquia. Guilherme e Ana sentavam-se à parte dos conselheiros, exercendo influência, mas não controle. O príncipe representava o reinado seguinte e já desempenhava importantes funções de Estado. Contudo, nenhum dos dois podia destituir Camila do título sem a autorização do conselho. Charles chegou a uma conclusão. Tirou os óculos e olhou para a irmã. Sua voz baixou, admitindo que assinar a ordem lhe dava a sensação de ter falhado publicamente. Ele havia passado anos defendendo a mulher ao seu lado da hostilidade pública. Agora, cada assinatura ameaçava transformar essa defesa em completa humilhação. Anne não suavizou a verdade, dizendo-lhe que proteger Camila era impossível. Ela afirmou que proteger sua esposa não poderia exigir que Catarina aceitasse interferências. Suas palavras não foram cruéis, o que tornou mais difícil resistir a elas na Câmara. Guilherme então abriu o apêndice lacrado contendo os termos adicionais vinculantes. As páginas mostravam que o escritório de Camila havia atrasado vários briefings destinados a Catarina. O futuro rei colocou um dos arquivos atrasados diante de seu pai. Ele revelou que ela quase havia participado de uma importante cerimônia nacional sem estar preparada. A reputação de Catarina quase foi seriamente prejudicada por uma decisão da qual ela sequer tinha conhecimento. Um silêncio se instalou na Câmara enquanto o rei lia as evidências. Carlos compreendeu que as instruções da coroa haviam sido comprometidas. O conselho concordou em transferir o título, mas Carlos pediu uma última noite. Ele queria que Camila renunciasse ao título voluntariamente para preservar sua dignidade. No entanto, pela manhã, Camila já havia feito uma escolha sem volta. Charles entrou em seus aposentos com a única proposta que poderia poupá-la. Ela poderia renunciar ao título e permitir que o palácio descrevesse o fato como uma transição. Mas Camila não via dignidade alguma em uma rendição silenciosa e voluntária. Ela só via uma derrota humilhante nas mãos de suas rivais. Rejeitou a proposta por escrito antes mesmo do sol nascer. Horas depois, o conselho transformou sua recomendação em uma ordem formal. A equipe, os escritórios e o acesso de Camila foram oficialmente transferidos para a casa de Catherine. Camila desmaiou dentro da câmara enquanto as palavras finais eram lidas. Após se recuperar do colapso, ela se recusou a falar com Charles.
Em vez disso, solicitou uma reunião privada com a herdeira do seu título. Camilla e Catherine ficaram frente a frente sem a presença de Charles William ou conselheiros. O palácio esperava um confronto acalorado, repleto de exigências e acusações raivosas. Em vez disso, as duas mulheres sentaram-se uma de frente para a outra em completo silêncio. Camilla parecia completamente exausta e Catherine profundamente perturbada com a situação. Entre elas estava o documento oficial do conselho que havia cassado o título. Então Camilla perguntou à princesa se ela sabia da votação. Catherine havia concordado com a reunião, apesar do aviso de William sobre a possível pressão. O cargo transferido tinha precedência cerimonial e controle sobre as funções domésticas. Recusar o título só traria de volta a incerteza a essas responsabilidades. Catherine olhou-a-nos e respondeu sem hesitar naquela manhã. Ela não sabia que o conselho agiria e nunca buscou sua remoção. A princesa admitiu que receber o documento a deixou abalada. Ela entendia o que o título representava para a posição arduamente conquistada por Camilla. Camilla ouviu atentamente e, finalmente, baixou a guarda que mantivera por décadas. Admitiu que a imensa popularidade de Catarina a assustara profundamente. Observara, com preocupação, a crescente confiança pública em torno da jovem. Temia tornar-se invisível antes mesmo de o reinado de Carlos se consolidar. Esse medo a levara a alterar instruções e adiar reuniões informativas. O silêncio na sala se dissipou enquanto Catherine ouvia sua confissão. Ela não justificou as ações, mas percebeu a insegurança por trás delas. Percebeu uma insegurança que se transformara em um desejo de controle. Catherine revelou que considerara recusar o título para manter a paz. Mas William a advertiu de que uma recusa apenas enfraqueceria a autoridade do conselho. A futura rainha compreendeu que aceitar o cargo significava pôr fim ao conflito. Camilla colocou a mão sobre o documento e o empurrou para o outro lado da mesa. Disse a Catarina que jamais confundisse um cargo na realeza com segurança pessoal. Um título poderia criar aço e influência, mas jamais silenciaria o medo. Catarina aceitou o documento e prometeu que seu primeiro ato não seria uma celebração. Ela reconheceria a dor e o custo humano por trás da transferência. Quando os portões do palácio se abriram, o anúncio rapidamente chegou ao público. Os detalhes da ordem do conselho escaparam dos muros do palácio ainda à tarde. As emissoras interromperam suas programações e multidões se reuniram junto aos portões principais. No entanto, a imagem que se destacou foi a de Catarina saindo do carro sem um sorriso. Ela não usava joias comemorativas e carregava uma declaração simples, escrita à mão. O público entendeu que se tratava de uma transição de poder, não de uma vitória. O palácio divulgou um comunicado oficial confirmando a transferência imediata do título. O comunicado expôs a decisão claramente sem revelar detalhes privados. Não mencionou as diretrizes alteradas, nem os funcionários intimidados. O país dividiu-se quase instantaneamente em linhas históricas e emocionais. Alguns comentadores descreveram a decisão como uma disciplina necessária após o abuso de autoridade. Outros a enquadraram como a destruição pública da esposa do rei. Charles permaneceu fora da vista do público devastado pelo colapso da esposa. Permaneceu em silêncio pedindo que a televisão fosse desligada. Catherine esperou dentro do carro, virando-se para William antes de sair. Ela afirmou que não permitiria que o público acreditasse que estava gostando daquilo. Tirou um broche cerimonial proeminente do vestido em sinal de respeito. O príncipe compreendeu o gesto, apreciando sua recusa em demonstrar triunfo. Os jornais da noite estamparam em letras garrafais que a coroa havia mudado de mãos. Uma imagem dividida mostrou:
Camila saindo e Catherine entrando pela porta principal. Catherine desdobrou sua declaração manuscrita e homenageou os anos de serviço de Camila. Ela falou de estabilidade, dever e respeito, omitindo qualquer menção à vitória. Charles se preparou para encarar sua esposa pela última vez em seu quarto. Ele viera confrontar o que restara depois que a ambição e o silêncio haviam despojado suas defesas. A conversa final entre eles determinaria o futuro do seu vínculo pessoal. Charles sentou-se em frente a ela, colocando a mão com a aliança sobre a mesa. A remoção do selo cerimonial significava que ela estava permanentemente destituída de poder. Contudo, o rei viera como marido antes de agir como soberano. Charles disse-lhe que ainda a amava apesar dos seus erros. Mas seu amor pessoal já não podia proteger decisões que enfraqueciam seu poder. Ele a defendera por anos, mas não podia defender ordens alteradas. Camila finalmente parou de resistir, admitindo que suas escolhas eram motivadas pelo medo. A crescente confiança de Catarina junto ao público a fizera sentir-se substituível. Ela temia que sua segurança desaparecesse antes que o reinado dele se consolidasse. Charles ouviu sem interromper, mas não inverteu a ordem. Disse-lhe que o casamento continuaria, mas que o papel dela mudaria. Ela deixaria de participar das decisões e aceitaria uma posição discreta e reservada. Catherine aceitou formalmente a transferência do título como um dever necessário. O Conselho reestruturou seus canais de comunicação para evitar qualquer interferência privada futura. Antes do anoitecer, chegou um bilhete escrito à mão por Catherine para Camila. Ela prometia que o título seria usado para estabilizar a família. A mensagem não eliminou a dor, mas preservou sua dignidade. Camila perdeu o título que acreditava que a protegeria para sempre. Catherine aceitou um fardo pesado que jamais desejara. Charles aprendeu que preservar a coroa significava recusar-se a proteger sua esposa. O palácio não celebrou a transição de poder naquela noite. Simplesmente seguiu em frente reorganizado e seguro quanto ao seu próximo capítulo. A princesa Anne retomou sua agenda repleta de compromissos reais nacionais. Seu papel na proteção da integridade da família é respeitado por todos. Ela continua sendo um pilar poderoso e estável para a monarquia moderna. O registro permanece no arquivo de Windsor serve como testemunha silenciosa. A Casa de Windsor superou com sucesso mais uma grande crise interna. Eles provaram que o dever constitucional deve sempre estar acima dos interesses pessoais. O futuro da coroa permanece completamente seguro sob sua liderança. William e Catherine continuam a liderar a monarquia com absoluta confiança. Optaram por honrar o passado enquanto constroem uma visão progressista. A princesa Charlotte e o príncipe George observam a força serena dos pais com respeito. A jovem princesa está sendo preparada para as suas futuras responsabilidades de Estado. Eles compreendem que a confiança pública é o alicerce da coroa. A presença física do retrato de Diana dentro do castelo de Windsor mudou a atmosfera. Os visitantes percorrem a galeria do Salão das Matriarcas com um renovado senso de admiração. Param para contemplar a deslumbrante obra-prima que estava escondida. A pintura ergue-se como um poderoso símbolo de resiliência e memória. Seu legado permanece permanentemente preservado dentro das antigas paredes de pedra. Camila aceitou silenciosamente sua posição reduzida no contexto do luto compartilhado pela família. Ela concentrou suas energias restantes inteiramente em suas atividades de caridade privadas. Sua equipe ajustou sua agenda pública para evitar qualquer conflito com a de Catherine. Essa separação física impediu com sucesso qualquer atrito público adicional entre elas.
A família operava sob um acordo tácito para manter distância. O histórico conselho privado acompanhou a rápida transição com grande interesse. Eles entendiam que a sobrevivência da coroa dependia inteiramente da manutenção do respeito público. A abordagem moderna de Guilherme e Catarina era vista como extremamente necessária. Eles apoiaram a inclusão da princesa Charlotte como um passo positivo. O futuro da monarquia britânica parecia cada vez mais promissor. A história da Operação Secreta da Meia-Noite será lembrada. Ela marcou o momento exato em que a geração mais jovem assumiu o controle. A estratégia silenciosa de William traçou uma clara linha de poder. Ele provou que a Casa de Windsor é capaz de se adaptar. A monarquia permanece um poderoso símbolo de unidade e serviço nacional. O equilíbrio de poder dentro do palácio continuará a evoluir. A família sobreviveu por 1000 anos adaptando-se. William e Catherine garantiram o futuro público da monarquia por meio da liderança. Eles provaram que a confiança pública e a conexão emocional são fundamentais. A moderna Casa de Windsor está preparada para carregar a coroa,